Bom dia, abençoados. Graça e paz a todos nós. Venho aqui trazer mais uma mensagem, mais uma passagem bíblica. Sabe o que muitas das vezes, hoje em dia, eu vou dizer que eu era um desses, né? O que me espanta é que as pessoas hoje não expõem mais a opinião dela, né? Assim, nas redes sociais, eu vejo no máximo os cristãos de hoje em dia, postar uma passagem bíblica, postar um texto bonito, né? Às vezes um versículo da Bíblia, uma mensagem bonita, um vídeo bonito, mas expor opinião mesmo, praticamente não vejo. É uma geração que tá mais para ouvir do que para ensinar. É uma geração que tá mais para receber do que para dar. Você pode olhar aí no seu Face mesmo. Você que é cristão, você que não é. Quantos dos seus amigos se posicionam? Não, eu creio nisso por conta disso. Tá escrito aqui na Bíblia. E eu creio porque tá escrito na Bíblia. Entendeu? E eu creio no Deus que eu creio e creio no Deus que tá na Bíblia. Eu não estou inventando um Deus para mim. Eu não estou criando um Deus de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu querer. Entende? E hoje em dia não se vê cristão se posicionando em relação à fé. Entendeu? Em relação à fé que carrega. É uma geração tímida, calada, é uma geração que aceita o mundo da forma que está. E eu vou te ser sincero que eu particularmente não aceito o cristianismo da forma que está. Por isso que eu estou pregando, por isso que eu estou dando a cara para bater, por isso que eu estou falando, porque eu não aceito a forma que o evangelho se tornou. Ao longo dos anos, o evangelho de Cristo, né, a palavra de Cristo, ela teve várias mudanças, várias transformações. Se você quiser alguns vídeos que mostram a história do evangelho, né, ao longo do tempo, depois da morte de Cristo, depois da morte dos discípulos, como surgiu várias não vou dizer denominações, várias crenças pautadas no evangelho de Cristo, e ali se difundiu para o que nós chamamos hoje de calvinismo, de arminiano, e outras crenças, né, baseadas em cima disso, né, como surgiu os papas, como surgiu a católica, né, porque existia uma católica antes dessa católica atual, que era uma católica que agradava a Deus, que não tinha as coisas que a gente sabe que tem hoje, que não tinha esse papado que é como fosse um rei, né, como fosse uma pessoa ungida por Deus, e o que ela falar ali é lei, né? Porque se Jesus veio rasgar o véu, já começa desse ponto, né? Se Jesus rasgou o véu entre Deus e os homens, não se existe mais sacerdote. Por que Deus falaria para esse um falar para uma multidão, uma nação, um povo, um mundo? Então já não tem essa, né? Já não tem mais isso. Não existe mais sacerdote. Você olhando hoje em algumas denominações, inclusive a católica, principalmente a católica, quando você peca, você vai lá, fala com o padre, e o padre libera perdão para você em troca de alguma penitência. Você vai orar 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso, você vai jejuar uma semana e seu pecado está perdoado. Uma que ninguém tem o poder de perdoar pecado, a não ser a Deus e a Jesus Cristo. Mas vamos lá, para não estender muito, eu vou até ser breve aqui nesse vídeo. Tentar fazer antes de 10 minutos, o que está difícil,
porque muitas vezes eu tenho muita coisa para falar e eu tenho me poupado de falar. Parece que não, mas é verdade. Então diz assim, ó, em Salmo 115, capítulo 105, 115, versículo... É o versículo todo, né, do 115, todos os versículos. Mas diz aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo. Calma aí. Então, eu vou te dizer para você ler, porque eu tô dirigindo, não posso ler agora. Mas fala assim, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, né? Tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. A eles se tornam semelhantes aos que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Fala sobre o quê? Sobre a imagem, né? Não adorar a imagem, não fazer imagem para si, né? Porque todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, o povo criava imagens para adorar, como foi com Moisés, que criou, acho que é o bezerro de ouro, né? Eu nem sei se é o bezerro, perdão. Mas aí, tipo assim, todas as vezes que o povo se distanciava de Deus, o povo criava imagem. E aqui nesse daqui, em Salmos, tá falando sobre assim, ó, os ídolos deles são prata, ouro e obra das mãos dos homens. Então entenda uma coisa, Deus não se agrada, vou ser curto e breve, Deus não se agrada de nada que é feito da mão do homem para adorar a Deus. Nós não precisamos de nada, absolutamente nada construído pelo homem para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus na prisão. Então, lógico, você pode ter e deve ter uma igreja para você congregar, para você buscar a Deus, para você aprender de Deus, para se alimentar da palavra, do conhecimento, correto. Mas se você estiver preso, Deus não vai te ouvir dentro da prisão. Se você estiver no hospital, Deus não vai te ouvir no hospital. Se você estiver no seu trabalho, Deus não vai te ouvir no seu trabalho, na sua casa, seja a sua casa simples ou uma mansão, Deus vai te ouvir da mesma maneira. Então, você não precisa de uma pessoa para interceder por você, para você falar com Deus, e você não precisa de nada, absolutamente nada, de ponto de contato, de material, de físico, para agradar a Deus. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. Desculpa se você é católico e você tem o seu santinho, tem a sua imagem, é a sua fé, eu respeito, porém eu tenho que falar a verdade pautada na palavra de Deus, goste você ou não. Aqui eu não estou para atacar pessoas, não estou para atacar pessoas nenhuma, jamais vou atacar alguém, porém eu tenho que dizer a verdade daquilo que eu creio. Porque se o cristão ou o crente de hoje em dia parar de falar a verdade porque desagrada alguém, então é melhor parar de falar de Jesus. Porque toda vez que você falar de Jesus, toda vez que você levantar o nome de Jesus, você vai contrariar pessoas. Porque Jesus nunca foi aceito, Jesus nunca foi recebido. Jesus não tem uma totalidade. Você fala de Jesus, todo mundo aceita. Não. Vai vir a pessoa que vai criticar, que vai condenar, que vai atacar, que não vai concordar, que vai dizer que não é assim, que a Bíblia é uma coisa antiga, que a Bíblia é uma coisa muito velha, como já teve vários casos de pessoas xingarem a Bíblia, criticarem a Bíblia, entendeu? E assim vai. Isso é a palavra de Deus. Assim sempre foi a relação com Deus. Sempre teve pessoas que acreditaram, que confiaram no Deus vivo, e pessoas que desafiaram a Deus, que ofenderam a Deus, que ofenderam os cristãos, que perseguiram os cristãos. Então é normal, quando se levanta uma palavra da verdade, a palavra da verdade de Deus, pessoas se levantarem contra, pessoas se posicionarem contra, pessoas discordarem. Mas não é discordar baseado na palavra de Deus, é discordar baseado na religiosidade, baseado em tradições, baseado no orgulho, porque não... mas eu nasci católico, vou morrer católica, eu nasci espírita, vou morrer espírita, eu nasci crente,
de alguma denominação, vou morrer crente de tal denominação. A partir do momento, entenda uma coisa, a partir do momento que você vê que a tua religião não está te falando a verdade sobre Deus, você tem que mudar. Você tem que mudar, você precisa mudar, porque Deus está te cobrando. Quando você ouve duas coisas, essa é a verdade, porque todo mundo está dizendo a verdade, certo? Essa é a verdade e essa é a verdade. Eu tenho que pesar, eu tenho que pôr na balança, eu tenho que ter sensatez, eu tenho que ter humildade. Por isso que a Bíblia fala que o reino dos céus é para os humildes. Porque para você dar um passo muitas vezes para trás, você tem que ser humilde. Para você voltar, muitas das vezes, jogar tudo pro alto, anos que você constituiu numa denominação, numa religião, você tem que ter humildade. O reino dos céus é para os humildes. Como é que você vai entrar no reino dos céus se você não tem humildade de reconhecer que está errado, que você está praticando errado, você está vivendo errado, você está errado diante de Deus? Mas você vai falar, não, mas eu fiz um voto com Deus, eu falei para Deus que dessa igreja eu não saio, só saio morto, dessa denominação eu não saio, só saio daqui morto, daqui eu só saio para a glória. Mas você está vendo que está errado, você está vendo, essa é a diferença. É isso que eu me incomoda. Eu preciso despertar através de Deus isso em você, porque você está vendo que está errado. A palavra já não entra mais no teu coração, sabe? A palavra que é pregada, que é lançada, as coisas que é feita dentro da tua religião, muitas das vezes não está entrando dentro de você, e você sabe disso, mas muitas das vezes você não quer ser humilde para reconhecer que você está numa direção errada. Então, essa é a visão. E a conclusão dessa palavra de hoje é justamente essa: o reino dos céus é para os humildes. Então os humildes verão a Deus, os humildes serão salvos. Mas por quê? Porque ela tem que negar a si mesma. E o que é negar a si mesma? É negar muitas vezes a religião, porque ela aprendeu que aquilo ali é o certo, mas ela está vendo, está diante dos seus olhos que está errado. Você sabe que tem algo te dizendo, falando, não, mas está errado, isso aqui eu não concordo, não está na palavra de Deus, eu estou fazendo tal prática que não é da vontade de Deus. Será que Deus é isso mesmo? Pergunto, será que Deus é isso mesmo? Será que Deus é corrente, é voto, é campanha, é amuleto, é ponto de contato, é imagem de escultura? Olha para cima da sua geladeira ou para sua parede, vê lá um crucifixo lá pendurado, vê lá umas imagens em cima da sua geladeira, em cima de um ambiente que você criou, e olha para esse Deus que está na sua estante e fala, será que esse é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o único Senhor e Salvador, o Salvador da minha alma, o que me perdoa dos pecados? Então faça essas perguntas que você vai ter resposta. E eu creio no Deus que eu sirvo, no Deus que tem revelado a verdade para mim. Eu creio nesse Deus, por isso que eu estou aqui dando a cara para bater. Goste você ou não, concorde você ou não, mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque todas as vezes que Deus levantou alguém para falar a verdade, ela foi atingida, ela foi atacada. Ela sempre foi assim, sempre vai ser assim. Mas o que eu estou fazendo e falando é sempre pautado na palavra de Deus. Eu nunca vou falar para vocês algo aqui, a minha opinião, porque a minha opinião não adianta, a minha opinião não salva, a minha opinião não liberta, a minha opinião não transforma. O que salva, liberta, transforma é a palavra de Deus. É Deus que tem o poder e a autoridade para isso. Certo, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Você que puder, curta o vídeo, comente o vídeo, compartilhe o vídeo e vamos juntos aprender mais de Deus, vamos juntos conhecer a vontade de Deus, certo? Fiquem com Deus.